Estamos hoje na série Thank God It's Segunda. A sorte de vocês é que hoje, domingo, eu estou falando, vou trazer alguns conteúdos para vocês e amanhã, segunda, é feriado. Mamata, né? Brincadeira isso. A questão é que hoje eu queria pensar numa vida de contentamento. Eu vejo muita gente frustrada com o seu trabalho, com o que faz, com o quanto ganha, com o seu chefe e com o emprego, enfim, descontente com um monte de coisa, chorando por qualquer situação. Então hoje eu queria trabalhar no conceito de uma vida de contentamento e começar com uma primeira afirmação. O trabalho é uma maldição. Essa é uma afirmação que talvez você faça todos os dias. Quando você ouve o seu despertador tocar e aí você diz, cara, o trabalho é uma maldição. Ter que levantar para ir granjear, como diz a versão antiga, o meu pão de cada dia. O trabalho é uma maldição. Que negócio chato, que negócio cansativo, que negócio triste. Ainda mais você se fundamenta em cima de algum texto bíblico quando diz que maldita é a terra por sua causa, com sofrimentos você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, e com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, ou o pão de cada dia. Interessante pensar nisso, porque você diz, está vendo como é uma maldição, André? É uma maldição tão intensa que até a Bíblia testemunha de que é maldição. A terra foi amaldiçoada, eu vou ter que trabalhar e suar muito para comer o pão de cada dia. A terra, ela vai dar espinhos e ervas daninhas. Eu não sei se você já teve momentos de experimentar o que são ervas daninhas. Quando eu mudei aqui para Vinhedo, eu fui morar na casa do pastor Harry. Eu sou urbano desde que nasci, até hoje me considero muito. Paulistano, cresci em São Paulo a minha vida inteira. Eu gosto do cheiro do Rio Pinheiros, como gosto do ar que sai do escapamento dos carros. Aquilo me dá assim, uma alegria tremenda, eu gosto daquilo. A planta que eu conheço, talvez a planta mais próxima que eu cheguei, foi algum projeto de arquitetura ou de engenharia que eu vi a planta da casa. Mas não sabia direito o que era tratar. Lembro que tinha um orquidário, eu regava todos os dias. Se bobeasse 2, 3 vezes por dia, nunca vi nascer uma orquídea. Depois me ensinaram que eu tinha afogado todas as orquídeas. Mas eu lembro do gramado, de ter tardes de eu passar ajoelhado, de 4, correndo atrás das ervas daninhas, amaldiçoando essa praga, dizendo, ô erva daninha sem vergonha. Que coisa chata que era isso. E talvez a gente olhe para toda essa circunstância, essa situação, dizendo, nós não vivemos uma vida fácil, nós colhemos muitos problemas dentro do trabalho, é difícil mesmo, entre uma crise como essa as coisas pioram, a gente vive ameaçado, o trabalho é uma maldição. Mas eu queria dizer uma coisa para você, não é. Não é uma maldição. Ele não é maldição de jeito nenhum e vou te explicar o porquê. Primeiro, porque o trabalho é parte integrante do caráter de Deus. Deus trabalha, Deus é trabalhador e o Filho de Deus também. Em João 5,17, o próprio Jesus disse, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Significa que o trabalho é algo que está dentro do próprio Deus, no seu DNA. Ele é trabalhador e quando o Filho dele, o Deus encarnado, esteve no nosso meio, também trouxe para si a responsabilidade dizendo, também sou trabalhador. Ele trabalha, eu trabalho, nós não vivemos de tempo ocioso, desocupado, vagabundeando e assim por diante. Nós somos trabalhadores. A segunda característica é que o trabalho tem origem em Deus. Foi Deus quem delegou o cuidado de sua criação ao ser humano. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor criou todas as coisas, estabeleceu
a ordem aonde havia o caos, porque a terra era sem forma e vazia, era um caos tremendo. Deus vai e vem e cria no nosso planeta a ordem necessária para a sua existência. Ele estabelece e depois ele cria um ser à sua imagem e semelhança para administrar tudo aquilo que ele havia criado. Eu sou o gerente, vocês são os subgerentes, então administrem aí o que eu acabei de criar. E a terceira característica é que o trabalho é a principal maneira de como servirmos a Deus no mundo. A razão de tê-lo deixado em Creta, Paulo disse a Tito, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu, Paulo, o instruí. Tito, Creta está uma bagunça. Creta está totalmente perdida. Então, eu estou te colocando em Creta. Porque o cristão não foge da bagunça. O cristão não foge do caos. Pelo contrário, o cristão foi chamado por Deus, na essência do caráter de Deus, que é o trabalho, para colocar ordem aonde não existe ordem. Para organizar o caos. Isso é trabalho. E aí Paulo diz, escuta, eu estou te colocando aí em Creta, que é para você organizar o que ainda falta. Para você colocar em ordem a bagunça que está lá. E ainda institui aí liderança também, para que a ordem continue. Ou seja, o trabalho não é maldição de forma nenhuma, porque o trabalho acontece e Deus estabelece o trabalho na vida do cristão antes mesmo da queda. Deus, quando cria o homem e o coloca para ser o subgerente de tudo aquilo que ele havia criado, isso foi antes da queda. Portanto, o trabalho não é maldição. Agora, a gente precisa constatar uma realidade clara na conversa entre Deus e o homem Adão. O texto diz lá em Gênesis, não coma, porque se você comer, você certamente morrerá. Muitos acham que essa é uma maldição dada a Deus, dada por Deus, caso o homem venha a contrariar a vontade de Deus. Como se Deus fosse um Deus mau. Ele dissesse o seguinte, eu estou estabelecendo um castigo para você. Não coma, porque se você comer, você vai morrer. Interessante isso. É como se eu chegasse para os meus filhos e falasse o seguinte, não faça determinada coisa, porque se vocês fizerem, eu vou tirar o celular de vocês. É a morte para eles. É a morte. Na verdade, é o castigo mais dado pelos pais para os adolescentes hoje em dia. Não coma, porque se você comer, você vai morrer. Na verdade, Deus não deu um castigo. Deus constata a realidade. Ele diz o seguinte, escuta, fui eu quem criei você e coloquei no lugar que eu deveria ter na terra de administrá-la. Por isso você existe, porque eu lhe criei. E como criação, você depende de mim. Então no dia que você não quiser mais depender de mim, você pode comer do fruto. Eu entenderei que você não está mais interessado em mim. Mas saiba de uma coisa, é como um galho ligado a uma árvore. Você tira esse galho, você afasta, ele a princípio parece que tem vida. Espera algumas horas e você vai ver como murchou e morreu, porque ele perdeu o seu vínculo com aquele que lhe nutre de fato. Não coma, porque se você comer, você vai secar e morrer. Você se desligou da árvore. Não era uma maldição, era a constatação da realidade. Por isso, quando Deus chega e diz, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, e com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Não é uma maldição dada a Deus, ao homem.
mas é a constatação da realidade. Vocês perderam o vínculo comigo. Vocês me tiraram de cena. A rebeldia de vocês, no sentido de não me terem mais como Deus, trouxe essa nova realidade. A realidade do galho ligado à videira ou à árvore. Tirou o galho, vai secar. E porque vai secar, eu tenho que sair daquilo que criei, e toda essa criação vai padecer porque eu saí. É constatação da realidade, isso é fato, não é só maldição, porque eu sou o Deus da vida. Eu sou aquele que dá a razão de ser a tudo isso. Sou eu quem protejo, sou eu quem promovo o cuidado, sou eu quem dou o que zelo, sou eu que socorro, sou eu que cuido de tudo isso. A partir do momento que vocês se distanciaram de mim, vocês estão isentos da proteção, vocês estão isentos do favor, vocês estão isentos do consolo, da provisão. O que nós precisamos entender é que o caos existia. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus então parte do caos, organiza o caos e corrige o caos. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente vocês vão morrer. Trabalhar, portanto, é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. Trabalhar, portanto, em outra forma de dizer, é afirmar que é cooperar com Deus para que venha o reino de Deus, isto é, para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Significa que quando eu estou trabalhando, eu estou organizando tudo aquilo que Deus deu, criou e organizou. Porque quando Deus cria, Ele estabelece o Criador, sou eu que mantenho tudo isso. Ele estabelece o seu subgerente, vocês administram tudo isso. Ele estabelece limites, vocês podem fazer qualquer coisa, mas só não podem comer disso aqui. Está liberado. O caos é algo sem limites, sem regras. A ordem é algo com regras, que torna a existência o propósito daquilo que havia sido criado. Então, quando Deus chama a existência aquilo que não existia, Ele está dando um propósito e uma razão de ser. Quando Deus organiza o caos, corrige o caos, Ele está dando um propósito àquilo que deveria ser. Por isso há limites. Por isso há regras, por isso há quem manda, por isso há quem obedece. Mas, o que acontece no caos corrigido no Éden é que a proteção, o sustento e o favor eram oferecidos por Deus ao homem o tempo todo. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha que coisa bacana. Quando Deus criou tudo isso, Ele estabeleceu o favor dele em relação ao homem. Vocês vão se multiplicar. Não haverá dor no parto. Vocês vão se multiplicar. Ele não trouxe a constatação da realidade fora de Deus. Ele não trouxe a constatação de que seria difícil. Vocês vão dominar. São palavras de afirmações assertivas, porque o favor de Deus, a proteção de Deus e o sustento de Deus caminhava a favor do próprio homem. Interessante é que quando o caos volta a existir, o favor, o sustento e a proteção são tiradas, e a partir daí, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, e com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Já não há mais a proteção, já não há mais o sustento, e nem mais o favor.
o homem perdera isso, porque tirou Deus da jogada. Por isso, quando a gente aplica isso ao trabalho, Ed René, ele descreve dizendo: esses espinhos e ervas daninhas podem simbolizar muitas coisas. Por exemplo, as demandas e exigências do mercado, do cliente, do patrão e até mesmo da própria consciência de um profissional responsável. Podem apontar também para as dificuldades nos relacionamentos pessoais, a competitividade e as injustiças no ambiente de trabalho. E também pode ser figuras do mal incrustadas no próprio coração humano, que gera toda a sorte de injustiças e conflitos presentes tanto nos contextos mais afetivos, como a família, quanto nos espaços de convivência da sociedade e do ambiente de trabalho, chegando aos choques de civilizações e guerra entre as nações. E ele termina dizendo: todos os ambientes, relacionamentos e atividades contrárias ao caráter e propósito de Deus podem ser considerados terras amaldiçoadas, cheias de espinhos e ervas daninhas. Todas as vezes que o ser humano estiver inserido em tais contextos, experimentará fadiga, cansaço, desgaste e sofrimento inerentes ao esforço para promover ordem aos caos. Em outras palavras, significa que porque o caos voltou a imperar, daqui para frente, a nossa vida profissional, ela é caracterizada por lutas ferrenhas, tremendas. É com o suor do rosto, hoje eu até estou suando, para provar para vocês. É com o suor do rosto, são os espinhos, as ervas daninhas que surgem, as lutas todas, metas que têm que ser batidas, a concorrência, a deslealdade, chefes ignorantes, promoções injustas, crise econômica e política, um monte de coisas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente percebe que o cuidado, o sustento, a proteção, o favor de Deus foi retirado das nossas vidas. Portanto, como é que nós podemos trabalhar a restauração da realidade? Uma coisa que precisamos entender é que João 17, 15 e 18 é uma oração de Deus, de Jesus para com Deus. É uma oração que Jesus faz. Não é uma oração que ele ensina, ele faz. A oração que ele ensina é o Pai Nosso. O Pai Nosso ele não orou, ele nos ensinou. Mas a oração de João 17, ele faz essa oração. E qual é o conteúdo dessa oração? Ele ora intercedendo pelos discípulos que estavam com ele naquele exato momento, e ele ora intercedendo pelos discípulos que viriam, nós, e todos aqueles que seguem a Jesus Cristo. Eram os imediatos e os posteriores. E ele faz uma oração dizendo o seguinte: eu não rogo que o Senhor tire do mundo os meus discípulos, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. É uma oração interessante que Deus está dizendo assim: Deus Filho, estou pedindo o seguinte: não tira os meus discípulos do mundo. Apesar deles não pertencerem a este mundo. Este mundo vai contrário a tudo aquilo que lhes foi ensinado. Este mundo vai contrário a tudo aquilo que eu fiz na vida deles. Eu os santifiquei na palavra. Portanto, eles hoje vivem à contramão do sistema. A terra será mais cheia de espinhos e a terra será mais cheia de ervas daninhas, porque eles agora lutam contra o sistema. O suor do rosto talvez seja muito mais intenso para eles. Portanto, o que eu estou dizendo para vocês, para você, Deus, cuida deste meu pessoal. O que eu peço é o seguinte: da mesma forma como o Senhor me enviou, eu os enviei. Da mesma forma, significa que nós fomos enviados na mesma condição e no mesmo propósito de Jesus Cristo. Qual era o propósito de Jesus Cristo? Colocar ordem no caos, pagar o preço do pecado, restaurar o reinado.
Portanto, se esta era a ordem e o propósito de Jesus Cristo, nós fomos enviados na mesma forma, com o mesmo conteúdo, na mesma proposta. E eu só peço, disse Jesus, que o Senhor os proteja do mal. De outra forma, o que acontece neste texto, ou o que acontece é que mais uma vez a gente vê o caos voltando a existir, onde Deus já havia colocado ordem. Mas há a garantia de que o caos está sendo corrigido. Quando Jesus Cristo voltar, eu gosto muito do texto de Apocalipse que diz: e esta nova ordem já não existe mais. A nova ordem de Jesus foi instaurada. Que volta de Jesus Cristo será essa? Esta nova ordem que nós vivemos, ela já não existirá mais, pois a nova ordem, a de Jesus Cristo, foi colocada. O reino, ou o reinado de Deus, de fato, sendo aplicado de forma absoluta, completa e integral. Mas o caos volta a existir e o caos está sendo corrigido. Até lá, eu e você vivemos sob a proteção, o sustento e o favor do nosso Deus. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Que esperança! Um dia Jesus Cristo vai voltar. Mas ele não estabeleceu como ele fez antes. Olha, está um caos isso aqui. Vou colocar a ordem e agora eu estabeleço o homem e o homem vai viver de acordo com a minha ordem, sobre a minha proteção, sobre o meu sustento e o meu favor. O homem bagunça tudo isso de novo. Em vez de Deus destruir tudo e começar novo, ele faz o seguinte: eu vou restaurar, mas agora o caminho vai ser inverso. Eu começo restaurando o homem, para depois poder reinar absoluto. Homem, você restaurado, mesmo no meio do caos, você pode viver debaixo da minha proteção, do meu sustento e do meu favor. Vamos em frente. Um dia, toda essa ordem será renovada. Até lá, vivam vocês debaixo da proteção, sustento e favor. Entenderam? Por isso é que existe o trabalho. Por isso é que nós trabalhamos. Trabalhamos para, antes de mais nada, colocarmos ordem no meio do caos. Organizarmos tudo até que Jesus Cristo volte. Porque o reino de Deus, e hoje o Wagner me lembrou muito bem, o reino não é o reino e as suas implicações de organização e de estrutura. O reino é, antes de qualquer coisa, o reinado, que tem a ver com aquele que reina. É a presença do Deus vivo no nosso meio, mesmo no caos. E o reino já está aqui. Ele está ao alcance da mão, não é temporal. É da mão. Eu posso alcançar esse Deus. Eu posso alcançar esse reino. Eu posso viver debaixo da orientação e do diagnóstico e de toda a direção desse meu Deus, Jesus Cristo. Eu estou debaixo da proteção, do sustento e do favor dele no meio de uma terra deserta. Eu estou. Porque agora eu faço parte daqueles que oram, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa foi a oração de Jesus ensinada por ele. Sabe o que isso significa? Que trabalho é algo dado por Deus para nós, para colocarmos ordem no meio da bagunça. Muitos acham que quem trabalha para o Senhor sou eu, que sou pastor. O André é pastor, ele trabalha para Deus. Eu não trabalho. Eu trabalho para a empresa fulano de tal. O que eu quero que você saiba é o seguinte: quando a gente olha para a igreja, Deus estabelece funções dentro da igreja. A minha função é ser pastor, vivo do que a igreja promove.
Mas eu não consigo ir aonde vocês vão. Por isso a minha função é, como pastor, alimentá-los o suficiente, treiná-los o suficiente, fazê-los pensar o suficiente para que vocês possam ser sal e luz aonde vocês estão. Mas dentro do reino, o meu trabalho não é mais importante que o seu. Porque dentro do reino, a minha função é ser discípulo de Jesus Cristo. E a sua função é ser discípulo de Jesus Cristo. Eu não estou acima de vocês. Se a gente quer estruturar o caos, não pense você que a igreja consegue sozinha. A igreja consegue quando todos os discípulos de Cristo entendem que estão onde estão para fazerem a diferença e para trazerem ordem no meio do caos. Por isso é que você está aonde você está. Por isso é que você faz o que você faz. É questão de significado, de propósito. Obrigado, Deus. Hoje é segunda-feira. Eu posso levantar e fazer parte do teu propósito. Sabe por quê, Deus? Porque mesmo que eu vigie a cidade, ou mesmo que eu construa a casa, se não for de acordo com o teu propósito, e o Senhor sendo o construtor e o sentinela, eu gastei meu tempo em vão. E vou dizer mais. Eu aprendi que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Salmo 127. Enquanto eu descanso, não posso fazer nada, o Senhor já está com o seu propósito a milhão, tocando a reestruturação da ordem neste planeta que está um caos. E enquanto eu dormia, o Senhor já trabalhava. Significa que eu levanto hoje para dizer o que é que nós temos que fazer juntos naquilo que o Senhor propôs para mim. Porque o Senhor já me deu tudo o que eu precisava essa noite, enquanto eu descansava e não fazia nada. Por isso que o repouso é estabelecido. E o descanso é necessário. Eu não faço nada para saber que não sou eu mesmo que faço. É Deus quem faz tudo. Eu só estou fazendo o que Ele me mandou fazer dentro do projeto primário dEle, que é a reestruturação da ordem no meio da sociedade em que eu vivo. Por isso que eu vou trabalhar da melhor forma, me dedicando da melhor maneira, não visando um benefício próprio, mas visando o reino de Deus. E aqui a gente entra numa área que a gente precisa aprender. A vida vivida no contentamento. Paulo diz o seguinte, em Filipenses 4, 12 e 13. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente. Olha que coisa bacana. Paulo diz, eu aprendi o segredo de viver contente. Porque a maior parte de nós não vivemos contente e nós não aprendemos esse segredo ainda. Vivemos reclamando de tudo e de todos. Nós reclamamos do trabalho que nós temos. Nós dizemos que o trabalho não presta, que o nosso chefe não tem visão, que a empresa é injusta, que estão premiando pessoas que não precisam ser premiadas, que as metas são impossíveis, que o mundo vive numa crise econômica e política e por causa disso eu estou sofrendo e ninguém entende nada disso. Eu vivo reclamando do meu salário, dizendo que o meu salário é baixo, que essa inflação é altíssima, que nós não conseguimos comprar nada, que um monte de pessoas que têm dinheiro são pessoas extremamente corruptas e essas pessoas vivem de carro novo, casa nova, viajando para tudo quanto é lugar. Olha a roupa dos caras. Eu sou um sujeito extremamente descontente com a vida. Gasto mais do que tenho. Vivo insatisfeito. O problema é a falta da compreensão do desafio de Deus para o propósito que Ele tem para a sua vida. Você está onde você está, porque você vai viver debaixo da proteção, do sustento e do favor dEle, para realizar o que Ele propôs que você fizesse. Por isso,
eu começo a mudar a minha mente. Eu digo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se Deus dá e se Deus tira. Se é na necessidade ou se é na fartura. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece, porque não tem mais a ver com aquilo que eu recebo, mas tem a ver com aquilo que eu faço, o propósito pelo qual Deus estabeleceu para a minha própria vida. Por isso que eu trabalho. E eu sou contente nisso. E aqui eu quero entrar numa área que eu acho que é uma das áreas mais difíceis de todos nós, que é a questão do salário, daquilo que a gente ganha. Se eu perguntasse para vocês, quantos de vocês acham que deveriam ter um aumento? Talvez todos levantariam a mão. Se eu perguntasse para vocês, quantos de vocês acham que deveriam ganhar menos? Talvez só o Betão levantaria a mão. Porque nós nunca somos contentes com aquilo que a gente ganha. E aqui eu quero trabalhar com vocês os 5 contentamentos da área financeira nas nossas vidas. Para que quando você levante terça-feira para trabalhar, você seja grato a Deus pelo quanto você recebe também naquilo que você faz. São 5 Gs da área financeira. O primeiro G é ganhe dinheiro eticamente. Provérbios 11:1 diz, o Senhor repudia balanças desonestas, mas o peso exato lhes dão prazer. Qual é a condição em que eu e você vivemos até que Jesus Cristo volte e a ordem de Jesus Cristo seja instaurada novamente, debaixo da proteção, do sustento e do favor de Deus? Por isso, é impossível um cristão ter o argumento de que neste mundo em que vivemos não dá para ser um empreendedor e ao mesmo tempo um cara honesto. Não combina. O que eu ganho não combina em pagar os impostos que eu tenho e assim por diante. O Senhor repudia balanças desonestas, mas o peso exato lhes dão prazer. O Senhor curte, se agrada da honestidade. Por isso, quanto eu ganho tem que ser tributado de forma correta. Recentemente o Pedro estava na escola e um professor começou a tirar barato e dizer que pastor não pagava imposto. Aí eu recebi um WhatsApp, pai, você paga imposto? Falei, pago, filho, 27,5 de imposto todo mês. E não bastasse isso, faz 2 anos que o meu imposto de renda está preso, não recebi o imposto de renda, porque algum médico que eu declarei despesa, não declarou a despesa, por isso não bate a minha declaração com o que os médicos... Por isso, a minha oração é que Deus leve esse médico o mais rápido possível. Porque eu pago imposto. Eu pago imposto. O Rodrigo já me disse, não, o que eu paguei eu declarei. Eu falei, então tá bom, você pode ficar vivo. Mas eu pago. Sofrido? Sofrido. Já pensei num monte de esquemas de ver abrir microempresa. Já pensei, não tem jeito. Doutor não deixa. Mas o fato é que a balança tem que ser honesta. E o peso exato dá prazer a Deus. O quanto você ganha é declarado integralmente. Tem coisas por fora. Essas coisas precisam ser corrigidas. Segunda coisa, gaste dinheiro planejadamente. O texto de Provérbios 24:27 diz, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Ele diz, escuta, planeja o que você está gastando. Organiza o que você está gastando. É um recurso que Deus tem te dado. Então, porque é um recurso que Deus tem te dado, o dinheiro, saiba gastar com sabedoria. Estabeleça planejamento. Você coloca na ponta do lápis. A Dani adora a planilha de Excel. Eu detesto.
Eu acho a coisa mais chata do mundo. Eu gosto do programa que meu irmão está aí, é um dos criadores do programa, chama Yup, uma planilha eletrônica no site que eu acho excelente. Acesso do meu celular, do meu iPad, do meu micro, de qualquer coisa, eu sei quanto está o meu movimento. A Dani, até 2 anos atrás, ela administrava as finanças da casa. 2 anos para cá, pela graça de Deus, eu saí do Excel e migrei para o Yup. Mas tem que ter planejado, organizado, estruturado. Você tem que saber quanto entra. Sabe de uma coisa? Sabe que essa crise que nós estamos vivendo, ela foi boa para a nossa igreja? Porque todo o problema que a membresia vive ou passa, acaba sobrando para o pastor. No meio de uma crise financeira, econômica como nós estamos vivendo, eu atendi muitas famílias endividadas até o último fio do cabelo. Pessoas que não planejaram as suas despesas. Gastaram muito mais do que tinham. Por isso, hoje, não há liberdade para eles fazerem nada. Vivem pagando juros, empréstimos e assim por diante. Por causa disso, nós entendemos uma necessidade da igreja. Ensinar a administração financeira pessoal à luz das Escrituras. A partir de janeiro do ano que vem, como há o Casados para Sempre, a gente vai ter um ministério só para isso. Porque a família precisa entender o que é e como planejar as suas próprias finanças. Terceira característica, ou terceiro G, guarde dinheiro. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. No seu orçamento, em geral, o que tem acontecido e o que eu tenho visto é, você ganha X e você diz, opa, posso gastar X. E você gasta X. Aí você compra um carro que consome todo o X. Aí você bate o carro, porque todo mundo está sujeito a bater o carro. O que acontece? Você não tem dinheiro nem para pagar as despesas do conserto do carro. Você tem um piripaque e você diz, mas eu pago o plano de saúde, joia. Já viu o preço do remédio? Às vezes é melhor ficar doente. De tão caro. O cara cura uma coisa, vai na farmácia, vê o preço do remédio, prejudica outra área. Agora eu estou com pressão alta. Estou com depressão. Tem que aprender a guardar dinheiro. Porque a Bíblia ensina que quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Por isso que o padrão do meu orçamento, o padrão das minhas despesas, não é o quanto eu ganho, mas é o quanto eu ganho menos o que eu poupo. Aí sim, eu posso começar a pensar em estabelecer o meu padrão de vida. Agora, esses 3 pontos, ganhar dinheiro honestamente, planejar o que você gasta e guardar dinheiro, se você for fazer qualquer estudo de administração financeira doméstica, qualquer livro que você compre, ele vai ensinar isso aí. Vai dizer, você vai ter que ganhar dinheiro honestamente, você vai ter que planejar, e aí eles vão oferecer um número enorme de planilhas. E depois ele vai te ensinar, você precisa aprender a guardar, investir no seu futuro, cuidar e assim por diante. Esses 3 são princípios de planejamento que estão na Bíblia, mas que são planejamentos básicos, numa esfera racional, lógica. Eu quero apresentar 2 outros que entram na esfera espiritual. O quarto, e o primeiro da esfera espiritual é, garanta o seu irmão. O texto de Provérbios 11, 24 e 25 diz, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É antagônico ou não é normal a realidade que nós vivemos. Quem dá generosamente vê aumentar as suas riquezas. Na nossa cabeça isso é impossível. Porque se eu estou dando generosamente, eu estou deixando de poupar, eu não vou ver minhas riquezas aumentarem.
se eu estou ofertando para os outros, se eu estou distribuindo para os outros, não sobra nada para mim. Então não é lógico isso. Só que uma coisa eu e você precisamos entender. Hoje nós vivemos o caos. Nós veremos a ordem ser instaurada de novo e todas as injustiças acabadas, onde não haverá mais choro, nem ranger de dente, mais doença, nem mesmo enfermidade, nem mesmo crises sociais, econômicas e políticas, onde tudo será equiparado e todos terão tudo o que precisam, quando Jesus Cristo voltar. Até lá, desse caos instaurado, até que Jesus Cristo volte, eu vivo debaixo da proteção, do favor e do sustento de Deus. Significa que a minha lógica não é a lógica que o mundo oferece. Se no reino de Deus, a minha oração, o pão que é nosso nos dê cada dia, significa que enquanto eu estou recebendo o pão nunca será meu, mas o pão sempre será nosso. Então eu preciso pegar do meu pão e alimentar quem tem fome. Porque essa é a oração. Da mesma forma, quando faltar o meu pão no meio do reino e entre os meus irmãos, Deus levantará aquele que vai suprir o meu pão. Por isso, esse é um princípio espiritual. Do cara desapegado de si mesmo e preocupado em suprir a necessidade do seu próximo. Porque é impossível eu viver num corpo onde a perna dói e dizer, tudo bem, o resto está ótimo. O problema é seu, perna, viva sozinho. Tudo dói. Fiquei muito feliz essa semana com a tragédia que a família do Benê sofreu, que foi um dos irmãos que perdeu toda a sua casa num incêndio, e o movimento dos outros irmãos, de amigos, que fizeram para reconstruir a casa dele. É isso mesmo. Quem dá generosamente vê aumentar as suas riquezas. E você pode ter certeza, você vai olhar para algumas pessoas que têm aumentado a sua riqueza da mesma maneira e na proporção que são generosos pra caramba. Porque é um princípio espiritual. Eu vivo debaixo da proteção, do sustento e do favor. O segundo princípio espiritual e o quinto G é a gratidão a Deus. E aqui entram os dízimos e as ofertas, onde nessa igreja a gente fala pouco. Quem me conhece sabe que esse não é um assunto que eu falo muito. Na nossa igreja a gente não passa sacolinha. Na nossa igreja a gente não faz apelo financeiro. Quem tem R$1.000, vem aqui para frente. A nossa igreja é um desafio espiritual na área financeira. O desafio é o seguinte, e é claro, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Sabe o que significa? Eu não preciso fazer apelação, eu preciso fazer oração. Estamos precisando de dinheiro, gente? Vamos orar. Quando você recebe um WhatsApp meu, saiba que de coração, o que eu estou pedindo é oração, porque Deus faz infinitamente mais. Só para você ter uma ideia, este ano tem sido um ano muito difícil da crise econômica que a gente tem passado. Até agora a gente não atrasou nada, pelo contrário. Pelo contrário, este mês, pela graça de Deus, a gente terminou mês passado, né? No azul. Quando a gente alugou aquela outra parte, a gente fez uma campanha que a gente precisava levantar dinheiro para reformar lá e instalar o som de lá. Lembra disso? A gente levantou dinheiro para construir lá. Do som que a gente precisava levantar R$100.000. Você lembra quanto a gente levantou? R$150. Mas construímos tudo. Quadra, hastes e essas coisas. Tudo quitado pela graça de Deus.
gente estava na semana que a gente trouxe um pregador novo, Fábio Ito. E o som deu o seu suspiro final. Jason chegou para mim e disse, só comprando uma nova. Eu fui para a diretoria disse, quanto custa o conserto? Eu falei assim, Jesus, eu estou entre a cruz e o punhal. Eu não sei como lidar com esses dois. Eu preciso de uma mesa nova. Mandei um WhatsApp para um amigo, para um casal de amigos. Disse, vocês me conhecem. Mas aconteceu um negócio único. A mesa custava X. Agora está muito mais barata. Por uma questão de logística da empresa que vende. Eu não tenho esse dinheiro. A igreja não tem esse dinheiro. Na hora, esse meu irmão disse, pode comprar. Hoje a gente está estreando essa mesa nova. Por isso vocês estão me ouvindo muito melhor hoje. Mas a gente não faz apelo. Para dar um testemunho, eu estava compartilhando com meus pais a crise financeira que a igreja vivia. E eu trouxe para os dois dizendo, vivo sob pressão, estou orando, vivo sob pressão. Isso era uma sexta-feira. Na quinta-feira da outra semana, minha mãe, que sabe tudo de administração financeira na face da terra, sabe como uma coisa, só me fez uma pergunta. E era a primeira semana do mês passado. Como vai a área financeira da sua igreja? Irmã, a senhora nem sabe. Mas entrou tanto essa semana, que já bateu mais da metade do que a gente precisa para o mês inteiro. Ela virou para mim e disse, eu orei pedindo a Deus que Ele fizesse uma entrada tão significativa só para acalmar o coração de vocês. Foi ou não foi? E Deus fez. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, por que a senhora não está orando desde o começo do ano? Filho é filho, né? Mas eu saí de lá cheio de grato, dizendo, Senhor, tem pulsação aqui agora, porque o Senhor provou que o Senhor está no nosso time. E o que a gente está fazendo não é loucura, mas a restauração da ordem vive debaixo da proteção, do sustento e do favor do nosso bom Deus. Estão entendendo? Por isso que Paulo chega, e aí é algo que eu tenho que ensinar para vocês. O privilégio de poder fazer parte do reino. Coisa que vocês me veem pouco fazendo. Mas é que é algo tão bacana. O viver debaixo dessa proteção, sustento e favor de Deus, que a maior parte de vocês talvez não enfrentam ou saibam disso. Alguns vão dizer, você vai ensinar o dízimo, não é, André? Não. Dízimo não é uma palavra do Novo Testamento, dízimo é uma palavra do Velho Testamento. O Velho Testamento havia um tributo em Israel, que era o dízimo, mas mesmo assim o povo tinha que trazer os 10% para a casa do Senhor, e ali, nestes 10%, eles se alegravam em sustentar todo o templo e aqueles que trabalhavam, porque eles alimentavam a vida espiritual do povo para enfrentar o dia a dia. Então eu não vou ensinar o dízimo, porque o dízimo é 10%. O Novo Testamento diz que se a justiça de vocês não for maior que a dos fariseus, alguma coisa está complicada. Significa que a gente não tem que pensar em 10%, mas a gente tem que pensar numa outra coisa. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Presta atenção. O texto diz, no primeiro dia da semana, cada um de vocês deve dar separar uma quantia. Ele diz o seguinte, olha, tem que haver uma proporcionalidade de acordo com a sua renda. Ele não diz que são 10%. Ele diz que deve ser de acordo com a sua renda.
Porque quem ganha R$ 600 por mês, dá R$ 60 por mês, pesa. Mas quem ganha R$ 60 mil por mês, e tem gente que ganha, dá R$ 6 mil por mês, é muito mais fácil. Por isso tem que ser proporcional. Olha, eu vou dar aquilo que está no meu coração. Eu vou dar de acordo com o que eu ganho. É por isso que quando aquela viúva pobre chegou no templo dando aquelas moedinhas, Jesus virou e disse, ninguém deu como ela. Porque ela foi proporcional ao que ganha. Ela deu tudo o que tinha. Porque ela não vive de acordo com o que ela vê. Mas ela vive de acordo com o sustento, a proteção e o favor de Deus, que estão além do que essa ordem que nós vivemos aplica ou apresenta. É uma ordem que nós vemos as coisas. Em Cristo Jesus, nós não precisamos necessariamente enxergar. A proporcionalidade. A segunda coisa, a liberalidade. Não com pesar ou por obrigação, mas o que você determinou no seu coração, que você dê com alegria. Senhor, muito obrigado, porque eu posso contribuir com isso. Muito obrigado, porque eu posso devolver isso. Muito obrigado. E naquela época, o que Paulo estava dizendo era o seguinte, escuta, a igreja precisa de recursos, porque para estabelecer a ordem, a gente tem projetos e Missão Paulo, Timóteo, Tito, Barnabé precisavam ser enviados para um monte de lugares para que a igreja tivesse sentido e significado, para que Pedro, para que João pudessem se alimentar da Bíblia e orar para ter o que ensinar com o povo. Ele diz, olha, para cumprir tudo isso, que vocês separem uma quantia, que seja proporcional ao ganho de vocês, mas que vocês não deem isso como pesar. Que desgraça. Que seja algo dado com alegria. Obrigado, Senhor, porque eu posso contribuir com isso. E a terceira característica é com regularidade. No primeiro dia da semana, você separa isso. Ele diz, logo no começo, você já separa. No Velho Testamento, o princípio do dízimo era algo que era dado das primícias, ou do que havia de melhor. Logo no começo da colheita, já se dava 10% do que iria colher. A regularidade implica a gente determinar algo que se coloca dentro do nosso orçamento e a gente vai dar sempre. Sempre. Da mesma forma, como ajudar os nossos irmãos, é um valor que eu também vou colocar dentro do nosso orçamento. Por isso eu vivo, e o meu padrão de vida é a minha poupança, mais a minha contribuição para a igreja, mais a minha contribuição para o próximo. O que sobra é o meu padrão de vida. E não estabelecer o padrão de vida e se sobrar alguma coisa. Não é assim. Não é dessa maneira. Não é desse jeito. Sabe por quê? Porque nós vivemos debaixo da proteção. Nós vivemos debaixo do sustento. E nós vivemos debaixo do favor do Deus que nos dá tudo o que precisamos para implantar o reinado dele aqui nessa terra. Quando eu entendi o que eu tenho que fazer, a minha cabeça muda de tal maneira que eu sou realizado com o que eu faço e realizado com o que eu ganho. Quantos de nós reclamam do emprego? Tem amigos que eu chego junto e falo, eu já sei até o que ele vai reclamar do emprego. Cara, é o que Deus te deu. Cara, é onde a ordem precisa ser instaurada. Cara, não tem nada a ver com o teu sustento. Não tem nada a ver com a tua riqueza. Tem tudo a ver com a nova ordem que Deus está implantando.
o caos que está terminando, porque Jesus Cristo está voltando, graças a Deus por isso. Cara, se você está ganhando pouco, saiba que debaixo do reino de Deus, você vive o sustento, a proteção e o favor de Deus. Vá em frente, que quem é justo, diz o Salmo, nunca se vê um filho do justo mendigar o pão. Nunca se viu. Vá em frente. Se empolgue pelo reino, pelo rei do reino. Viva a aventura. E você vai ver que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso eu gostaria de terminar lembrando que Paulo ensinou a Filipenses, dizendo: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Viva o reino, viva para o reino, e viva no reino, e você vai ver esta promessa sendo aplicada à sua vida.